que a gente pode tirar de conclusão desse jogo é que o Santos, ele tentou, né? Não foi um time, assim, que não quis jogar, como a gente viu o Santos muitas vezes nessa temporada. Não, o Santos realmente, em muitos momentos ali, mostrou que queria jogo, mas realmente faltava alguma coisa. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Cruzeiro e Santos pelo Brasileirão masculino. O Santos foi derrotado por 2-1 e a gente conseguiu errar em todas as áreas do campo ali. Defesa, meio campo e ataque. O Santos mais uma vez não joga bem, né, como nós esperamos que jogue, mas de querendo ou não, em alguns momentos ali a gente até conseguiu criar algumas oportunidades de gol. Como, por exemplo, um chute de fora da área no primeiro tempo do Marcos Leonardo. Ainda no primeiro tempo, aquela jogada maravilhosa que tinha tudo para ser um grande golaço do Marcos Leonardo pro Mendonça ali na entrada da área, que ele já chega batendo, mas o goleiro Rafael faz a defesa. O Cruzeiro acabou abrindo o placar numa falha defensiva do Santos e muitos falam ali que tanto no primeiro gol quanto no segundo gol do Cruzeiro, o João Paulo falhou. E talvez no segundo gol ali, que ele espalma pro meio da área, talvez tenha sido uma falha, né? Mas eu acho que o que faltou ali também foi uma questão de comunicação, de falar para ele que ele não precisava espalmar, que tinha jogadores na cobertura, que não tinha nenhum jogador do Cruzeiro ali. Também acho que o Wesley estava sem marcação, então ali foi uma falha bem coletiva. Mas uma coisa que eu acho um pouco exagerada é ver muitos torcedores caindo em cima do João Paulo como se ele fosse o grande vilão da história, né? A gente viu que recentemente aí, essa semana, acabou saindo aquela matéria lá naquele portal de Minas Gerais, eu me esqueci o nome, peço perdão, falando sobre jogadores importantes ali do elenco, né? O Vladimir, João Paulo, Bauerman, o Lucas Lima e o Alisson indo até o presidente e reclamando daquela ação que o Santos tinha feito em levar sócio-torcedores para a Argentina no mesmo voo ali junto com a delegação do time. Esses jogadores vieram a público, o Alisson, o João Paulo, o Bauerman, eles vieram a público e falaram que isso foi uma mentira. Eles não foram fazer reunião para falar disso e não aconteceu esse tipo de reunião. E assim, gente, com todo respeito ao jornalista que fez a matéria, com todo respeito ao portal que divulgou essa matéria, mas entre acreditar neles e acreditar nos jogadores que estão no Santos, eu realmente prefiro acreditar nos jogadores que estão no Santos. Porque eu não acho que o João Paulo e que o Alisson, principalmente envolvendo esses dois jogadores, fariam uma coisa dessas e assim, viria e colocaria a cara a tapa para falar sobre isso. O Santos, inclusive, soltou uma nota depois para encerrar o caso e falar que o que aconteceu não foi... Realmente aconteceu uma reunião, mas não foi nada disso. Foi para falar sobre metas no Campeonato Brasileiro e nas demais competições que o Santos está disputando. Acontece que tem muito jogador que pega essas notícias de fora, que às vezes não são nem verdadeiras, e coloca em cima do jogador uma culpa que não é dele. A gente tem que entender uma coisa. O João Paulo, ele salvou o Santos em muitas oportunidades. Quando o nosso time não funcionava em momento nenhum, foi o João Paulo que apareceu e salvou o Santos, né? Então, assim, ele tem crédito. Eu não tô falando que ele pode falhar e a gente não vai apontar as falhas dele. A gente vai, eu vou, até porque eu estou aqui para isso, para analisar o jogo. Mas eu acho que estão culpando o João Paulo além da conta que é necessário culpar o João Paulo. Ele falhou no segundo gol ali, espalmou errado. Ok, tudo bem, foi uma falha do João Paulo. Só que a gente tem que entender que os jogadores oscilam. Não é todo jogo que ele vai jogar bem, não é todo ano que ele vai ser o melhor goleiro. Os jogadores vão oscilar, gente, isso é normal, a gente tá falando de futebol. Até os melhores passam por um momento em que as coisas muitas vezes não dão certo. Mas mesmo passando por esses momentos, o João Paulo já recentemente, no jogo contra o América, por exemplo, o América só empatou o jogo porque a gente tinha o João Paulo lá para fazer uma baita de uma defesa na falta que o América cobrou num dos últimos lances do jogo. Porque se fosse qualquer outro goleiro ali, a gente teria tomado gol, teríamos empatado o jogo em casa, na Vila Belmiro. A gente só venceu contra o América por conta do João Paulo, que fez uma baita de uma defesa. Então assim, a gente tem que cobrar o João Paulo pelas falhas dele? Tem. Agora a gente querer ficar assim, crucificando apenas um jogador, sendo que tem jogadores ali no elenco que merecem
muito mais críticas e não estão recebendo todas essas críticas, eu já acho muito errado isso. Muito errado. Porque o João Paulo é um dos principais jogadores do time. Aí a torcida, uma parte da torcida, pega no pé dele, ele vai embora. Depois que ele tem que voltar pro Brasil, ele volta pra onde? Pros rivais. Da mesma forma que aconteceu com tantos outros jogadores. Porque muitos torcedores não valorizam o jogador bom que a gente tem. O João Paulo em qualquer outro lugar do Brasil, em qualquer outro time do Brasil, seria super valorizado. Porque é um baita de um goleiro. Mas o fato dele ser um baita de um goleiro não tira dele a possibilidade de falhar em um lance. Essas coisas acontecem mais do que a gente imagina no futebol, porque infelizmente o futebol tem disso. Então assim, João Paulo falhou. Ok, estou aqui dizendo que o João Paulo falhou, mas não tem por que eu ficar batendo nessa tecla toda hora. Se o João Paulo falhas não é uma coisa recorrente do João Paulo. Ok? Agora vamos continuar falando do jogo, porque eu sentia que eu precisava defender o João Paulo aqui. Eu acho que eu fiz a minha parte. O Santos ontem no meio campo, ele tava um pouco apagado. Senti que o Lucas Lima não apareceu muito no jogo. A gente tava tentando levar a bola muito ali pelas pontas, né? No primeiro tempo ali, o Lucas Braga, ele foi titular, ele fez boas jogadas. Uma pena que o Nathan, ele não passava. O Odair, ele insiste no Nathan, mas o Nathan não vive uma boa fase. Eu sinto que precisa dar muito mais oportunidade pro Gabriel Inocêncio. O João Lucas tá voltando agora também, já tava no banco ontem. Então, assim, a gente precisa dar oportunidade para jogadores e encontrar um jogador ali que faça essa posição, que tá vivendo um bom momento. Porque o Nathan já deu claras amostras de que não vive um bom momento. E se a gente tem 2 jogadores nessa posição agora, né, já que o João Lucas voltou e a gente tem o Gabriel Inocêncio, vamos dar chance ali pro Gabriel Inocêncio, vamos dar chance ali pro João Lucas, vamos ver se um dos dois consegue resolver esse nosso problema ali na lateral direita, que não tá sendo resolvido com o Nathan. Infelizmente, não é a primeira vez que eu reclamo do Nathan aqui. Falei no vídeo passado, só elogiei ele em um vídeo desse canal. Em um vídeo. Então, assim, o Nathan realmente pra mim não dá mais. Não dá mais. E é incrível, não é possível que só o Odair não vê isso. Essa é uma crítica que eu vou fazer todo vídeo se for preciso, porque ele não tá indo bem nos jogos e o Odair insiste em colocar ele. Bom, o primeiro tempo então ali teve esse gol do Cruzeiro. Infelizmente foi falha nossa. A gente não jogou bem também ali. Encontramos alguns bons momentos ali, né? Como eu falei pra vocês, 2 grandes jogadas do Santos. Mas a gente não conseguiu marcar. Na volta do intervalo, a gente entrou com substituições. O Ângelo foi pro lugar do Lucas Braga e marcou, né, o gol dele, primeiro desse ano. O último gol dele tinha sido lá contra o RB Bragantino, né, em outubro do ano passado. E ele volta a marcar depois de uma bela assistência do Marcos Leonardo, a dupla funcionando ali novamente. Um gol muito bonito do Santos, mas que, enfim, a felicidade não durou muito, porque o Cruzeiro, ele volta à frente do placar. O que a gente pode tirar de conclusão desse jogo é que o Santos, ele tentou, né? Não foi um time, assim, que não quis jogar, como a gente viu o Santos muitas vezes nessa temporada. Não, o Santos realmente, em muitos momentos ali, mostrou que queria jogo, mas realmente faltava alguma coisa. O que vem faltando em todos os nossos jogos, na grande maioria das vezes, né? Sempre falta alguma coisa ali. Talvez um time melhor postado dentro de campo, jogadores que consigam se encontrar dentro de campo, né? Organização ali. E talvez falte isso pro Santos, né? E isso passa muito pela mão do treinador. E eu acredito que, assim, o Odair, ele precisa pensar no time que ele manda a campo, né? Igual eu falei, manda o Nathan. O Nathan não vive uma boa fase. Ele precisa ver isso logo e começar o jogo já com o Gabriel Inocêncio ou com o João Lucas, né? Ontem, por exemplo, a gente não tinha o Dodge, a gente não tinha o Bauerman, né? Ambos suspensos. E ele colocou ali o Joaquim na zaga e depois no meio campo ele acabou optando pelo Camacho. No segundo tempo, depois das substituições, a gente termina o jogo sem nenhum volante, porque ele tira o Camacho e ele tira o Rodrigo Fernandes, que estava pendurado no jogo, coloca o Ed Carlos e lota à frente de atacantes. Ele coloca o Ângelo, ele coloca o Daniel Ruiz, que funciona ali como um meia, mas ele também tira o Lucas Lima, que não vinha bem na partida, mas mesmo assim, talvez em uma bola ele acha o Marcos Leonardo lá na frente, ele acha o Mendonça lá na frente. Então, assim, é um meia que a gente tá tendo no momento, e mesmo não estando bem, a gente precisa manter ele em campo para ver que talvez em uma bola ele tem um insight ali e faz a jogada do jogo, né? O Santos, no final do jogo ali, ele tava recheado de atacantes. A gente terminou o jogo com o quê? 5 atacantes, basicamente. E isso é preocupante, porque ele tava com, Marcos Leonardo, David,
Ângelo Mendonça, tá faltando um. Quem entrou no segundo tempo? Daniel Ruiz, que, enfim, tava jogando como meia ali, mas ele também joga como ponta, né? Então a gente terminou o jogo com 5 atacantes. A gente não tinha um volante em campo porque o Rodrigues saiu e o Camacho saiu. Ele colocou o Ed Carlos, porque não colocou o Alisson, né? Então, assim, às vezes o time que ele manda a campo, e até mesmo quando ele substitui ali, muitas vezes não bate, entende? Não bate. O time, ao invés de melhorar no segundo tempo com as substituições, com o sangue novo que a gente fala, muitas vezes acaba piorando ou perdendo um pouco da intensidade porque ele não consegue mexer certo. Então eu acho que isso é outro ponto também que a gente precisa ficar atento e analisar. Mas foi isso, gente. Me conta aqui o que vocês acharam dessa partida. A gente foi derrotado, né? 2-1, infelizmente. Mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro. Comenta o que vocês acharam do jogo. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há um tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!